Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou gravar um vídeo para explicar a atividade de ciências, né? Já que alguns alunos deixaram o livro na escola e eu prometi que ia gravar um vídeo explicando. Então, nessa atividade é sobre as relações alimentares dos seres vivos, certo? E essa atividade da semana é sobre a fotossíntese, tá bom? Então, essa é a página de abertura da unidade, né? Que tem algumas perguntas aqui, né? Tem as relações alimentares aqui, aí nessa ilustração, nessa página tem algumas perguntas aqui para vocês analisarem as imagens, essa imagem e, e responder essas perguntas, tanto dessa página 46 quanto da página 47 aqui, tá? Que também tem algumas relações. Então, hoje, nessa atividade de agora, vocês vão aprender sobre a fotossíntese, tá bom? Bom, primeiro, é, será que as plantas elas se alimentam? O que é que vocês acham? Nós, seres humanos, os animais, né? Nos alimentamos e os animais também se alimentam. Será que as plantas elas se alimentam? O que acham? Tá? Então, aqui tem uma pergunta, né? E algumas respostas também. Olha só. Assim como os animais, as plantas necessitam de alguns elementos para sobreviver, certo? Você tem planta em casa? Do que elas precisam para ficar saudáveis? Você que tem planta em casa, do que é que essa sua planta precisa para não morrer? Né? Ela precisa, por exemplo, de água, tá? Ela precisa da luz solar, tá certo? Ela precisa pegar alguns nutrientes no solo, tá bom? É por isso que algumas plantas as pessoas colocam adubo, porque o adubo ele tem nutrientes para as plantas, tá bom? Então aqui tem um textinho, tá bom? Para vocês lerem. E nós vamos chegar na palavra fotossíntese. Professor, o que é fotossíntese? Então a fotossíntese é o processo, tá certo? Em que a planta ela produz o próprio alimento. Então, diferente de nós, tá certo? Que nós nos alimentamos de, de outras coisas, né? De cereais, proteínas, carboidratos. A planta ela produz o próprio alimento, tá? E como é que ela faz essa produção do próprio alimento? Então, tá aqui, ó, esse textinho bem explicado, tá certo? Tá falando aqui que esse processo de produção do próprio alimento que a planta realiza é chamado de fotossíntese, tá? E para isso ela precisa de alguns elementos básicos, principalmente três, que é a luz do sol, a água e o gás carbônico que está na atmosfera. Aqui nós temos uma ilustração mostrando, ó, a luz do sol, o gás carbônico que está no ar e a água que ela vai pegar do solo aqui, tá certo? Por isso que a gente rega as plantas, né, que é para pegar essa água junto com a luz do sol e o gás carbônico da atmosfera. A planta, pessoal, as plantas, elas são uns seres vivos muito importantes para nós, principalmente. Nós, seres humanos e o planeta em si, tá certo? Porque nós, por exemplo, no nosso processo de respiração, a gente inspira o ar que está na atmosfera. Esse ar vem com gás carbônico e oxigênio. Aí, o que é que a gente utiliza? A gente fica com oxigênio e libera o gás carbônico. Ao contrário da planta, ela fica com o gás carbônico e libera o oxigênio. Então, ó, nós somos totalmente dependentes das plantas, tá certo? É por isso que nós devemos preservar o ambiente. Vocês já observaram que quando você está num ambiente que tem muita planta, a sua respiração ela fica mais, como é que eu posso dizer assim, mais fácil de você fazer, né? Uma respiração bem
bacana. Ao contrário, quando você está num lugar meio poluído, com fumaça, com muita coisa, você fica meio que sufocando para respirar. Por quê? Porque nesse ambiente que você está poluído, ele tem pouco oxigênio, tá? Já no ambiente que você está junto com as plantas, tem muito oxigênio. Então, o seu processo de respiração é mais natural, é mais fácil de você respirar, tá certo? Então, aqui está um textinho explicando, ó, sendo que ao contrário dos animais, as plantas elas produzem o próprio alimento por meio do processo chamado fotossíntese. Então, ela própria produz o alimento dela, tá bom? Para esse processo são necessários três componentes básicos: água, luz e gás carbônico. A água é absorvida pelo solo, do solo pela raiz das plantas e transportada até as folhas pelo caule. Então, aqui é a raiz, a água é captada aqui pela raiz do solo e passa pelo caule e leva até as folhas. É lá nas folhas que acontece esse processo de fotossíntese, tá? Ok? Então, o gás carbônico geralmente é absorvido do ar pelas folhas. Já a luz é a fonte de energia para esse processo e é captada por uma substância chamada de clorofila, que está lá nas folhas. Então, as folhas são a parte da planta muito importante, porque é lá na folha que é produzido o alimento da planta, tá? É ela que dá a cor verde e as folhas. Então, a clorofila é essa substância que dá a cor verde às folhas. A partir desses elementos, a planta produz seu próprio alimento e o gás oxigênio que é liberado para o ambiente. Então, a planta ela pega o gás carbônico, faz esse processo de fotossíntese, tá certo? Utilizando a água e a luz do sol e o gás carbônico e produz o oxigênio que é liberado para a gente respirar. Veja que bacana as plantas são para com a gente. Então nós dependemos das plantas, tá? Então aqui é uma figurazinha ilustrando, tá bom? Esse processo de fotossíntese. Bom, aqui também tem o texto explicando a importância da fotossíntese para a vida, tá? Tá falando aqui que o processo de fotossíntese tem grande importância para a vida na Terra. Ele libera o gás oxigênio que a gente precisa, que é necessário para todos os seres vivos que respiram, inclusive as plantas. E além disso, a fotossíntese retira o gás carbônico do ar, que é o gás que é responsável por, junto com outros, né, agredir o ambiente, assim, agredindo a forma de provocar a produção de outros gases tóxicos, tá certo? Esse gás é liberado na respiração e em algumas atividades humanas. Por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina. Então, quando a gente utiliza um veículo, ele queima o combustível fóssil, que é a gasolina, que é feito do petróleo, tá certo? Então, esse combustível fóssil ele libera o gás carbônico na atmosfera, tá? Então, ao você andar de carro, você está produzindo gás carbônico que está sendo jogado na atmosfera, tá? Então as plantas vão lá e utilizam esse gás carbônico para respirar, tá certo? O excesso desse gás na atmosfera pode provocar impactos ambientais. A gente está vivendo aí, está vendo recentemente vários focos de queimadas, tá certo? No nosso país, né? Principalmente na região do Pantanal, né? Está tendo muita queimada. Por que está tendo essas queimadas? Porque a temperatura está aumentando, né? Devido à baixa quantidade de ozônio na atmosfera, né? Que é um gás que protege o nosso planeta. Então, com essas queimadas de combustíveis fósseis, como gasolina, como o desmatamento, por exemplo, quando você desmata, você está aumentando a quantidade de carbono na atmosfera, porque as plantas elas retêm o carbono. Quando você queima a planta, aquela fumaça tem muito gás carbônico. E além disso, você deixa ao que fazer queimada, além de liberar muito carbono na atmosfera, reduz a quantidade de oxigênio que as plantas produzem. E esse oxigênio é essencial para a gente,
para nós, tá? Então isso, com os desmatamentos, isso vai aumentando a quantidade de carbono, o aquecimento do planeta vai aumentando, vai ficando mais quente o planeta, como uma estufa mesmo, vai aumentando esse efeito estufa, e a tendência é haver mais focos de incêndio, menos oxigênio na atmosfera, tá? E isso vai piorar para nós, para os seres humanos e para o ambiente e também para os animais, tá certo? Então é muito importante que nós, seres humanos, tenhamos a consciência de que as plantas, elas são muito importantes para nós. Então, se você não tem planta em casa, plante uma planta, adote uma planta, tá? Ok? E com isso, pessoal, aqui embaixo nós temos uma atividadezinha, tá? Então, aqui é um exemplo de queima de combustível fóssil. Aqui tem uma atividadezinha. Letra A e B. Diz assim, ó. Laura teve uma aula de ciência sobre plantas. Veja o que ela aprendeu e faça o que se pede. Então, Laura aprendeu o seguinte, ó, que para realizar a fotossíntese, as plantas precisam de clorofila, que é aquela substância que dá a cor verde na folha da planta, a água, que é retirada do solo pelas raízes da planta, gás carbônico, que é retirado do ar, da atmosfera, também pela folha, e luz, que é absorvida também pela folha da planta, essa luz do sol, tá certo? Então aqui, ó, circule, letra A. Circule o elemento que ela citou e que é fonte de energia para a fotossíntese. Então você vai aqui, desses elementos que ela citou, qual deles é a fonte de energia para a fotossíntese? E letra B. Escreva o que é produzido na fotossíntese. Então você vai lá naquele textinho atrás, anterior, aqui, e vai ver na fotossíntese o que é que a planta produz. Aí você vai colocar aqui na letra B, certo? Então é isso. Espero que esse vídeo ajude vocês a realizarem a atividade, tá? Além dessa atividade aqui, você pode fazer no caderno, já que você não está com o livro, tá? E além dessa atividade, tem outra atividade que eu entreguei impressa sobre fotossíntese, tá bom? Espero que esse vídeo ajude vocês, tá bom? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo que eu estarei pronto para ajudar, tá bom, pessoal? Uma boa atividade para vocês. Espero que vocês consigam realizar, tá certo?